Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do programa Bem Família. Eu sou Daiane Costa e espero vocês. Olá, pessoal! Estamos com mais uma edição do programa Bem Família. E hoje nós convidamos a advogada Kalinka Pfleger, que ela é especialista em Direito Público e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. E atua principalmente nas áreas do Direito Público, Família e Trabalhista. E o assunto de hoje, gente, vai ser sobre alienação parental. Tudo bom, Kalinka? Tudo bem, Daiane, contigo? Tudo ótimo. Muito obrigada, então, por ter esse tempo para poder conversar conosco a respeito desse tema tão abrangente, né? Mas, ao mesmo tempo, tão delicado, que é a alienação parental, né? Eu que agradeço pelo convite e acho de suma importância que se discorra sobre alienação parental, uma vez que, além de ser um assunto muito delicado, ele é bastante crítico também. Verdade. E já comentando, né, já falando a respeito de alienação parental, como é que nós identificamos e o que podemos dizer, o que é a alienação parental? Então, Daiane, a alienação parental, de acordo com a Lei 12.318 de 2010, ela é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, ocasionada por um dos genitores, pelos avós ou pela pessoa responsável pela guarda ou cuidado da criança, que visa macular a imagem do outro genitor, ou seja, visa ferir a imagem do outro genitor perante a criança, com o fito de interferir na convivência entre as partes, ou seja, na convivência entre a criança e o alienado. Pois é, então é um assunto bem importante para a gente poder ter essas identificações, que muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar, né? Quando está sendo um alienador também, né? É verdade. Muito bem. E só os pais podem praticar a alienação parental? Como eu disse anteriormente, os avós também podem, e as pessoas que são responsáveis pelos cuidados ou pela guarda do menor também são formadores da formação, da opinião da criança e do adolescente e, consequentemente, também afetam e causam alienação parental. Ah, sim, até porque os pais também, eles têm uma identificação, não digo bem identificação, mas uma participação, né, nessa questão de caráter moral, né, enfim, da criança ou do adolescente, né, então é muito participante, né, e importante, ou melhor, essa questão da presença, né, e da representação dos pais, né, seja ele, seja o alienador ou não, né. É verdade. Muito bem. E quando o pai ou a mãe se vê privado da convivência com o filho, é alienação parental? Um dos casos de alienação parental é justamente essa privação da convivência entre um dos genitores. Mas existem outras diversas hipóteses, né, também de alienação parental, que não é somente afetar a convivência entre as partes. Muitas vezes acontece que a genitora, por exemplo, tem a guarda unilateral da criança e omite determinadas informações, inclusive escolares ou de saúde, ao genitor, justamente para dificultar também o conhecimento do pai sobre os cuidados necessários com o filho. Ah, isso é importante, então. E existem outras hipóteses, como, por exemplo, falsa denúncia. E, infelizmente, é muito recorrente a falsa denúncia para prejudicar que o pai ou a mãe consigam ver os seus filhos. E, em determinados casos, essa falsa denúncia ela acarreta na suspensão do direito de visitação até que seja averiguado se realmente a denunciação ela é verídica ou não. Então, prejudica imensamente o convívio entre as partes. Ah, sim, eu imagino. E sempre quem acaba saindo, digamos, a parte mais fragilizada sempre são os filhos, né? É verdade. Eu sempre digo que alienação parental, na alienação parental, a principal vítima
sempre é a criança. Ah, imagino, e é verdade, né? Tu sabes bem. Verdade. Tu sabes bem. Verdade. E ficando comprovada a alienação, né? O que ocorre com aquele pai ou com aquela mãe, né, alienador ou alienadora? Existem várias punições para quem causa alienação parental. Essas punições, elas vão desde uma advertência, multa, como até a mesma perda da guarda, alteração da guarda, alteração do direito de visitação. Também tem a hipótese de acompanhamento psicológico, justamente para auxiliar sobre as sequelas que a alienação parental ocasiona, tanto no genitor quanto na criança que sofre de igual forma. Certo. E quem é que perde mais com esses casos de alienação parental? A criança. Ao meu ver, é sempre a criança. Porque a alienação parental, ela é um ato imoral. E ela fere o direito constitucional e fundamental da convivência familiar saudável. Então, não existe uma vítima maior do que a criança. Isso, inclusive, no escritório, muitas vezes nós passamos por situações em que visivelmente está acontecendo alienação parental. E eu sempre oriento no sentido de que deixem as diferenças de lado e que foquem no bem-estar da criança. Ah, sim, que é o bem-estar da criança, é o direito da convivência familiar saudável que deve imperar. Ah, sim, sem dúvida, né? E quais os danos da alienação parental pode fazer, no caso, os pais, na família e na criança? Danos psicológicos, principalmente. Sim. Porque afeta toda a formação psicológica justamente por isso. Porque a alienação, essa influência na formação psicológica da criança, do adolescente. Principalmente quando é uma criança, ela está em formação. Então, se tu chegas no ouvido do teu filho e diz, tua mãe não presta, o teu pai não presta, ele não é uma boa pessoa, ele me faz sofrer... Sim, o prejuízo é mensurável. Né? E causa toda uma dúvida, né, daquele pai ou daquela mãe também com relação à criança, né? É verdade. Claro, imagino, né? E é verdade que toda separação ocorre uma alienação parental? Eu discordo. Nós já fizemos diversos divórcios consensuais e que ambos os cônjuges, ex-cônjuges, se dão super bem e que a criança tem uma educação saudável, inclusive com hipótese de guarda compartilhada. Sim. Até porque no processo de separação, né, eu sempre digo isso também, que quem separa são os adultos, né? É verdade. E a criança ou o adolescente, enfim, ela não tem culpa desse processo de separação, né? E que, claro, por mais situações emocionais que possam existir, eu acho que tem que ser levado sempre em consideração o bem-estar da família, né? Com certeza. Independente estando juntos ou separados. Né? Até porque a criança, ela já sofre, a criança, o adolescente, o filho, já sofre com a separação dos pais. Ninguém gostaria de ver seus pais separados, morando em duas casas e tudo mais, tendo outras famílias. Então, sempre cabe mensurar isso para que não se afete tanto os filhos, né? Porque... é muito triste as situações que a gente acaba convivendo. Tu vivencia muito mais do que eu no meio jurídico. E é bem complicado. E até se instaurar uma ação autônoma, um incidente, para que seja averiguado se efetivamente há ou não alienação parental, também demora. Ah, sim. Enquanto ocorre esse lapso temporal, a criança vai sofrendo cada vez mais. É, verdade, né? Muito bem, Kalinka. Bom, quero te agradecer, então, né? Eu sei que tua agenda é super corrida. É verdade, né? Graças a Deus. Mas, enfim, muito obrigada por, né, arranjar aí um tempinho na tua agenda para estar nos dando, né, essa entrevista. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E se você gostou do nosso assunto de hoje, então... vai lá, compartilha, comenta e eu espero vocês, então, no nosso próximo programa. Obrigada. Unopar, há mais de 15 anos em Guaíba. Todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Polo novo, estrutura nova, salas climatizadas, acessibilidade, laboratório de informática, biblioteca atualizada, tutores capacitados, matrículas abertas. Venha conhecer o novo Polo, na rua 20 de setembro, 1318. Telefone 51-3480-4798 ou pelo WhatsApp 997-955-594.